pessoal, hoje eu vim falar aqui para vocês sobre concordância verbal. Então, quem gosta do canal aí já dê um like, se inscreva e aperta o sininho aí para receber mais notificação. Vamos dar uma força aí para eu continuar gravando mais vídeos para vocês, mais animada. Então vamos falar aí sobre concordância verbal. A concordância verbal é o verbo concordar com o sujeito. Na verdade, é o verbo concordar com o núcleo do sujeito. Então, se o núcleo do sujeito é singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito é plural, o meu verbo vai ficar no plural, certo? Então, vamos ver o primeiro exemplo aí, que é o exemplo clássico. Ó, ele gosta de estudar. Quem gosta de estudar? Ele. Então, o sujeito é ele, o verbo é gosto, no singular. Eles gostam de estudar. Quem gostam? Eles. O núcleo aqui é no plural. Se o núcleo é no plural, então aqui o verbo tem que ser gostam, no plural, certo? Agora a gente vai ver a regra de coletivo mais palavra no plural e expressão partitiva mais palavra no plural. Por exemplo, um grupo de pessoas, a maioria dos estudantes, grande parte dos alunos, a maior parte dos inscritos, um bando de pássaros, deixa eu ver aqui, um cardume de peixes. Então, sempre expressão partitiva mais palavra no plural e coletivo mais palavra no plural vai seguir a mesma regra. Qual que é a regra? O verbo pode ficar no singular, concordando com o nome coletivo, com a expressão partitiva, ou o verbo fica no plural, para concordar com a palavra que vem depois, que está no plural. Olha o exemplo. A maioria das pessoas gosta de música. Então, eu falo gosta para concordar com a maioria. Ou eu poderia dizer, a maioria das pessoas gostam de música. Quando eu falo gostam, para concordar com pessoas. Então, aqui é facultativo. Ou eu uso o verbo no singular, ou eu uso o verbo no plural. Depois, um bando de pássaros pousou no telhado. Eu falo pousou para concordar com um bando, mas eu poderia falar um bando de pássaros pousaram, para concordar aí com pássaros, certo? Um singular ou plural. Agora, se eu utilizar apenas a palavra partitiva ou apenas a palavra no coletivo, aí o verbo só pode concordar no singular, porque eu não vou ter nada no plural para concordar, né? Então, ó, a maioria veio ao evento. Um bando pousou no telhado. Então, aqui eu só concordo com maioria e aqui eu só concordo com bando. Agora eu vou falar para vocês sobre os verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito. Se não tem sujeito, eu tenho que concordar com o verbo na terceira pessoa. Então, aqui vai ser o verbo haver, com sentido de existir. O verbo fazer, indicando tempo tanto meteorológico quanto tempo cronológico, tá? Vamos ver aqui também verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Chover, ventar, nevar, trovejar. Vamos ver os exemplos, ó. Faz sol hoje, verbo fazer normal no singular. Faz dias que não te vejo. Faz dias, tempo cronológico, verbo fazer indicando o tempo que já passou. Então, faz dias que não te vejo. Eu não posso falar fazem dias, eu tenho que falar no singular. Faz dias. Depois, houve vários problemas. Eu não posso falar houveram vários problemas, porque aqui o houve está tendo sentido de existir. Existem, tem, né, vários problemas. Então, nesse sentido, o verbo haver, isso é muito pegadinho de prova, hein? O verbo haver tem que ficar no singular. Choveu muito. O verbo chover, indicando o fenômeno da natureza, também fica no singular. Agora, uma observação em relação ao verbo haver, gente, que se ele estiver fazendo uma locução verbal com outro verbo, ele contamina o outro verbo. Ele é contaminado, não pode ir para o plural, e o outro verbo passa a ser contaminado também. Por exemplo, deve haver muitos problemas. Eu não posso falar devem haver, eu tenho que falar deve haver muitos problemas. E se for o verbo existir? O verbo existir vai para o plural normalmente. Existem vários problemas. Devem existir vários problemas. Quem não pode ir para o plural é o verbo haver, ok? Agora vamos falar aí sobre o pronome relativo que. O pronome relativo que, na verdade, ele é uma ponte que serve para ligar o pronome pessoal do caso reto ao verbo. Então, olha lá. Fui eu que errei.
eu errei, né? Eu ligo eu ao errei. Foram eles que erraram. Eu ligo eles ao erraram. Poderia falar, foste ele que erraste. Foi ele que errou. Sempre concordando, né? Foste tu que erraste. Foi ele que errou. Então, sempre concordando. Agora, o pronome quem, ele tem duas possibilidades. Ele pode fazer a ponte igual o que, mas ele também pode sempre concordar na terceira pessoa, com o quem. Então, eu posso falar, fui eu quem errei, o eu concordando com o errei, ou eu posso dizer, fui eu quem errou. Aí, nesse caso, o errou concordando com quem. Foste tu quem erraste, ou foste tu quem errou. Foram eles quem erraram ou foram eles quem errou? Sempre na terceira pessoa do singular ou fazendo uma ponte aí com o pronome pessoal do caso reto, ok? Agora vamos ver aí a partícula se. Como que a gente vai fazer com a partícula se? Quando o verbo é transitivo direto mais se, o que é verbo transitivo direto? É quando a gente pergunta o que para o verbo. Eu comi o que? Eu vendi o que? Toda vez que a gente pergunta o que para o verbo, ele é transitivo direto. Ele não precisa de complemento com preposição. Ele complementa o verbo sem preposição. Então, eu comi o que? Eu comi a bala. Então, esse comi é um verbo transitivo direto. Só para vocês entenderem. Agora, verbo transitivo direto mais se, como é que vai concordar? Ele concorda com o sujeito. Olha lá. Vende-se roupa. Eu não consigo inverter? Roupa é vendida? Então, aqui, roupa é o meu sujeito. Então, se roupa é um sujeito singular. Então, vou falar vende-se roupa. Agora, vendem-se roupas. Roupas são vendidas. Então, aqui, eu falo com o verbo no plural, vendem-se, porque para acompanhar roupas, que também está no plural. Lá, vendem-se roupas, certo? Compram-se casas ou compra-se casas? Compram-se casas, porque casas são compradas. Meu sujeito aqui é casas. Agora, a gente tem que tomar cuidado se o verbo não for transitivo direto. Se for verbo transitivo indireto mais se, verbo de ligação mais se e verbo intransitivo mais se. Porque quando for verbo intransitivo mais se, esses outros casos, aí no caso, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo. Precisa-se de funcionários. O verbo ficou no singular. Aí uma dica para vocês é inverter. Eu consigo falar de funcionários são precisados? Fica esquisito, não fica? De funcionários são precisados? Então, grave isso aí para mim, ó. Inverteu, ficou truncado, sujeito indeterminado. Então, de funcionários são precisados. Então, inverteu, ficou truncado, o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, não tem como eu concordar com ele. Então, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Inverteu, ficou bonito, o sujeito é explícito. Se o sujeito é explícito, eu vou concordar com ele. Então, vende-se casa. Casa é vendida. Inverteu, ficou bonito, o sujeito é explícito. Casa. Então, vou concordar com casa. Vende-se. E se fossem casas? Vendem-se casas. Casas são vendidas. Inverteu, ficou truncado? Sujeito indeterminado. Verbo no singular. Inverteu, ficou bonito? O sujeito é explícito. Concorda com o sujeito. Então, gravaram isso aí, gente? É isso aí. Agora, vamos ver aqui outras regrinhas. Quando a gente tiver uma quantidade aproximada, mais um numeral, mais um substantivo. Cerca de 25 pessoas, perto de 25 quilômetros, mais de 40 estudantes. Então, sempre que eu tiver cerca de mais de um número e depois um substantivo, nós não vamos concordar com o número, gente. Nós vamos concordar com o substantivo, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Mais de 500 pessoas participaram. Eu falei participaram para concordar com pessoas. Depois, outro exemplo. Cerca de 200 crianças comemoraram. Eu falo comemoraram para concordar aqui com crianças. Depois, mais de 25% da turma faltou. Lembra que eu tenho que concordar com substantivo? Então, 25% da turma. Se é da turma, eu tenho que falar faltou. Então, aqui só cabe singular. Então, uma regra bem específica, né? É o numeral mais o substantivo.
Agora, se eu tiver só o numeral, aí eu concordo só com o numeral. Igual exemplo aí, ó, 50% conhecem o candidato. Aí, nesse caso, eu concordei apenas com o numeral, só com 50%. Vamos aí para a nossa última regra desse bloco 1, que são os números, os nomes pluralizados. Tem nomes que por si só terminam em S, Estados Unidos, Alpes, Pires, Lusíadas. Então, esses nomes que já terminam em S, quem vai mandar na concordância é o artigo. Se o artigo estiver no plural, o verbo fica no plural. Se o artigo estiver no singular ou não tiver artigo, o verbo fica no singular. Vamos ver os exemplos, olha lá. Os Estados Unidos são o país da oportunidade. Os, concordando com são. Por mais que os Estados Unidos é um país só, eu concordo com o numeral, é uma regra. Então, os Estados Unidos são o país da oportunidade. Agora, Estados Unidos é o país da oportunidade, porque aqui nesse caso eu não usei artigo. Se eu não usei artigo, o verbo fica aqui no singular. Então é isso aí, gente. Até o próximo.